Você já ouviu falar dos assustadores corpos de Pompeia? Figuras humanas impressionantes que parecem ter virado pedra. Mas afinal, quem são? O que aconteceu com eles? Por que ficaram assim, congelados no tempo? Se prepare para uma história trágica e surpreendente. E se você acha que já conhece o assunto, calma, porque análises de DNA que acabaram de ser divulgadas mudaram completamente o que os cientistas acreditavam. Para te contar tudo em detalhes, nós voltamos para esse lugar misterioso. E a gente vai te mostrar assim, bem de pertinho, os novos corpos que foram descobertos aqui em Pompeia. Construções, obras de arte, animais, crianças, pessoas acorrentadas. Na Horta dos Fugitivos, uma imagem impressionante. Atrás desses vidros estão 13 corpos. Tem também o lugar onde, digamos, a diversão rolava solta. O bordel, vamos conhecer. E um corpo que ficou preservado em uma posição, no mínimo, suspeita. O que será que ele estava fazendo, hein? A gente te mostra isso e muito mais a partir de agora. Conheça com a gente as vítimas do Vesúvio. Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando um novo dia muito especial, mais especial de verdade, porque nós estamos em Pompeia, na Itália. A gente já esteve aqui e foi quando o canal simplesmente viralizou pela primeira vez. Afinal, é o sítio arqueológico mais importante do mundo, um dos lugares mais interessantes para você visitar e que, claro, tem muita coisa para ver. Então a gente voltou para mostrar para vocês quais são as novidades de Pompeia, porque apesar de ser um sítio arqueológico, tem muita coisa nova, tem novos corpos descobertos que a gente vai te mostrar exatamente onde eles estão, tem até casa nova, tem bar, tem muita coisa. Então, claro, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e depois compartilha com os amigos, porque a gente vai explorar Pompeia a partir de agora. Nossa viagem começa na região da Campânia, sul da Itália, mais precisamente em Nápoles, a terceira maior cidade do país. Daqui, são cerca de 20 quilômetros até o nosso destino. Durante todo o trajeto, de um lado, o Golfo de Nápoles, e de outro, uma montanha com formato bem peculiar e 1.281 metros de altitude. Foi justamente essa montanha que quase 2.000 anos atrás mudou o destino de quem vivia em Pompeia. O que eles não imaginavam é que essa montanha aqui atrás de mim não era só uma montanha. Este é o Monte Vesúvio, um dos vulcões mais perigosos do mundo e o único da Europa continental a ter entrado em erupção nos últimos 100 anos. Foi em 17 de março de 1944, mas foi muito antes, no ano de 79, que ele provocou uma das maiores tragédias naturais que a humanidade já presenciou. A erupção espalhou uma nuvem de rochas, cinzas e fumaça a mais de 30 quilômetros de altura. Lançou por segundo mais de 1,5 milhão de toneladas de lava e pedras em chamas e liberou energia térmica equivalente a milhares de bombas atômicas. A temperatura passou dos 700 graus centígrados. A lava não chegou até Pompeia, mas o calor, os gases tóxicos e os sedimentos mataram mais de 20.000 pessoas em toda a região. Pompeia foi soterrada e ficou esquecida no tempo. Só em 1748 as escavações começaram a revelar as construções e as vítimas que o Vesúvio congelou por séculos.
Como toda cidade, Pompeia tem uma variedade enorme de construções. E aqui a gente está em uma das maiores. Esse local aqui funcionava como uma academia para preparação para os guerreiros irem lutar ali do outro lado, no anfiteatro. Então daqui a pouco a gente vai mostrar o anfiteatro para vocês, mas eu quero mostrar essa construção primeiro, que é gigantesca. E aqui tem uma curiosidade. Claro, além da arquitetura, a gente consegue ver que hoje está todo arborizado, né? Tem árvores novinhas. Obviamente essas árvores não são daquela época, mas a gente consegue ver aqui os troncos fossilizados das árvores que existiam lá atrás, antes da erupção do Vesúvio. É muito impressionante, dá só uma olhada. Aqui também acontecem exibições temporárias, como essa sobre a arte e sensualidade nas casas de Pompeia, uma temática muito presente tanto nos espaços públicos como nas residências particulares. Não é à toa que há quem diga que a erupção do vulcão foi na verdade um castigo de Deus pela maneira como as pessoas viviam aqui. Mas isso é uma outra história. O fato é que há muita obra de arte preservada para conhecer na cidade. Olha só esse espaço que a gente tá aqui agora. E a gente nem chegou até aqui da outra vez que a gente veio, hein? Preciso falar pra você que tem muita coisa pra visitar aqui em Pompeia. Então, reserva pelo menos meio período, no mínimo, tá? Pra visitar tudo isso aqui. Muita gente, quando vem na correria, fica só ali pertinho das entradas, vendo os pontos principais e não chega em lugares como esse aqui, ó. Esse é o anfiteatro de Pompeia. Fica afastado, você precisa caminhar um pouquinho para chegar aqui. Mas olha o tamanho disso, cabia 20 mil pessoas por aqui e ele era usado para briga de gladiadores. Essa é a terceira maior arena desse tipo de toda a Itália. Olha que impressionante. Agora a gente tá simplesmente no ponto mais importante de Pompeia. Aqui é a Horta dos Fugitivos. Por que tem esse nome? Bom, primeiro, horta, porque aqui era de fato uma horta. Mas os fugitivos estão ali, ó, atrás daquele vidro. São 13 corpos petrificados de pessoas que estavam fugindo do vulcão quando exatamente nesse ponto eles foram atingidos e ficaram congelados para sempre. Então os 13 corpos de homens, mulheres, crianças estão ali atrás. A gente vai mostrar tudo para vocês agora. Esse é um ponto que normalmente fica muito cheio. É um dos mais visitados aqui, claro, porque é onde tem a maior concentração de corpos. Agora tá assim, ó, vazio. Então você vai ter esse privilégio de ver tudo a partir de agora. É impressionante. As formas dos corpos são tão perfeitas que muitos duvidam que eles sejam reais. Há quem diga que são apenas moldes de gesso que estão ali. Mas nós vamos provar a partir de agora que isso não é verdade. O gesso foi sim usado, mas em uma engenhosa técnica de preservação. Sem ela, tudo estaria perdido para sempre. Veja como foi. Durante as escavações, os pesquisadores identificaram que havia vácuos, ou seja, espaços vazios, sob as camadas de cinzas em vários pontos. Eles perceberam que esses buracos eram os espaços deixados pelos corpos que já tinham sido decompostos. Como as cinzas grudaram na roupa e na pele das pessoas, elas criaram uma casca, quase um casulo. Dentro dele ficaram só os restos mortais das vítimas. Se o sedimento em volta fosse retirado, a forma se perderia. Foi então que os arqueólogos decidiram injetar gesso nesses vácuos e preservar a forma dos corpos. Como resultado, a gente pode ver claramente, com muita perfeição, até as expressões de pânico das vítimas. Tem homens, mulheres, crianças, animais,
É possível identificar até quem estava amarrado no momento da morte, como esse corpo de uma pessoa escravizada e desse cachorro que estava em uma coleira. E como provar então que tudo isso é muito mais do que estátuas de gesso? Simples, em 2023, pela primeira vez na história, os esqueletos preservados dentro dessa estrutura foram estudados por cientistas da Universidade de Valência, na Espanha, e de Cambridge, na Inglaterra. Com uma técnica de raios-x e análises químicas, foi feita uma pesquisa no material genético, que sim, está ali dentro. Inclusive o crânio e a arcada dentária intactos. Foi aí que começou a mudar os rumos da história. Ao contrário do que se acreditava, chegou-se à conclusão de que as pessoas não morreram queimadas ou desidratadas, e sim por asfixia, com a inalação dos gases tóxicos. Ou seja, os cientistas conseguiram provar que as altas temperaturas a que os ossos foram submetidos aconteceram depois da morte. Aqui em Pompeia existem várias casas para você visitar, mas algumas delas são imperdíveis, como essa que a gente está agora, que é a Casa de Cirico. O motivo está aqui atrás desse vidro. Aqui estão os primeiros corpos de Pompeia. Lá em 1863 eles encontraram 4 corpos e desses 4, 3 ainda estão aqui nessa casa. Então bora conhecer. Essa aqui é a parte mais importante de Pompeia. Afinal de contas, estão aqui os 2 corpos que foram encontrados mais recentemente aqui em Pompeia. Sabe quando? 2020. Durante as escavações fora da cidade de Pompeia, na região, em uma cidade bem aqui pertinho, eles descobriram esses 2 corpos, de um homem e de um jovem que era escravizado. E eles estão aqui agora, olha, ao alcance do público, você consegue chegar bem de pertinho, ver os detalhes. Então, dente é possível a gente ver de pertinho, é muito impressionante. Então, esse aqui, de fato, é a novidade agora para quem visita aqui o sítio arqueológico de Pompeia. E lembra que eu falei dos estudos inéditos feitos com DNA? Pois é, agora em novembro de 2024, mais algumas descobertas mostraram que narrativas anteriores, na verdade, não condizem com a realidade. Essa família, por exemplo, estaria abrigada debaixo de uma escada quando morreu, mas quando os cientistas analisaram a genética de 3 dos corpos, perceberam que, na verdade, eles não eram parentes, não. Em 2018 foram encontrados 3 cavalos bem aqui pertinho de Pompeia, porque Pompeia era a cidade e em volta dela tinham fazendas, e esses 3 cavalos foram encontrados. Aqui a gente consegue ver um deles, que é uma coisa impressionante, e essa parte marrom que você está vendo são os ossos, porque os ossos estavam naquela cavidade e aí eles vão e preenchem essa cavidade para ficar com o formato que tinha. Mas o que é marrom, os ossos, eles são preservados, eles estão aqui, a gente consegue ver. Então é uma coisa muito impressionante. A gente já tinha mostrado imagens desses cavalos sendo descobertos ainda ali debaixo da terra, você está vendo agora, e é muito interessante ver aqui assim na nossa frente. É muito impressionante. Pompeia é um lugar chocante, é impressionante demais. Os corpos de Pompeia são a atração número 1 aqui da visita. Todo mundo quer saber onde eles estão, conhecê-los, olhar, mas você sabe qual é a segunda atração mais visitada? É essa que a gente vai agora, o bordel. Vamos conhecer. O prédio é dividido em pequenos ambientes, todos com uma estrutura de alvenaria que lembra uma cama. Nas paredes, algumas pinturas ainda estão preservadas. O
O terceiro lugar mais visitado em Pompeia é a Casa do Fauno, lindíssima com colunas e mosaicos super preservados. Mas Pompeia está longe de ser um lugar já totalmente explorado. As escavações continuam e a todo momento surgem novas descobertas. Em 2024 foi apresentada a Sala Preta, com os melhores afrescos já encontrados por aqui. Também foi descoberta uma sala com paredes azuis. Seria um santuário? E para que servia toda essa estrutura que parece um balcão de fast food? Mas ainda tem um assunto que desperta a curiosidade de muita gente. Esse corpo, que foi publicado nas redes oficiais do sítio arqueológico, ficou famoso porque todo mundo quer saber o que ele estava fazendo quando foi atingido pelo vulcão. Por mais que tenha virado meme, especialistas dizem que isso não passa de pura imaginação. E para evitar constrangimentos, ele não pode ser visitado pelo público. De qualquer forma, o que não falta por aqui são lugares impressionantes para conhecer, ambientes, obras de arte e fragmentos de uma civilização cheia de mistérios a serem desvendados. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima, tchau!